Olá, nono ano. Estamos aqui dando início a mais uma aula de história para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o Estado Novo, certo? O Estado Novo foi um momento da história do Brasil em que Getúlio Vargas se apropriou do governo e estabeleceu uma ditadura, né? um período, um regime em que ficou marcado por ser muito perseguidor aos políticos de oposição a ele e marcado também pelas conquistas dos direitos trabalhistas, né? Só lendo aqui essa primeira partezinha aqui para a gente dar uma alavancada aqui no conteúdo. Deixa eu aumentar aqui a letra um pouco. As eleições para escolher o sucessor de Getúlio Vargas em 3 de janeiro de 38 não aconteceram, né, gente? Porque Getúlio Vargas, gente, ele vinha com uma intenção de ficar no poder não sei quantos anos. Ele ficou 15 anos, gente. Um governo federal, prefeito, governador, é para ficar somente 4 anos. E Getúlio Vargas ficou de 1930 a 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial. E olha que a pressão foi grande para ele sair, né? Em 1930 ele assume o poder, em 1932 não acontece eleições, porque não tinha completado os 4 anos, que ele governou, não tinha se legitimizado um governo de 1930 a 34. Então o governo vai começar, vamos dizer assim, na ideia dele, né? 1934. Só que ele ficou de 30 a 34, né? Aí de 30 a 34 ele ficou, e em 37 teria uma eleição que quem ganhasse assumiria em 1938. Só que ele começou a alegar uma história dos comunistas que estavam querendo tomar o poder no Brasil, uma tal da intentona comunista e tal. Só que isso tudo era gente dele, porque ele já tinha se combinado com os militares para, quando for na hora certa, ele fechar o Congresso Nacional e acabar com a elegibilidade dos políticos, né, dos caras que estavam lá como deputados federais, senadores e tal, e ele ficar controlando tudo, né? Colocar os governadores que ele quisesse, colocar os senadores, os deputados da forma que ele quisesse, e perseguir quem fosse contra ele, né? A ideia dele era essa. Então deu tudo certo, né? Quando foi em 1937, os caras começaram a dizer que estava tendo uma possível tomada do poder, um golpe militar não, um golpe de poder, um golpe de Estado organizado por comunistas que estavam aqui no Brasil, e eles estabeleceram até um lema, né? Ameaça de perigo vermelho, né? Porque a bandeira dos comunistas ela é vermelha, né? Aí eles começaram a espalhar essa ideia e a população aceitou e muita gente acreditou. E Getúlio Vargas, apesar de tudo, gente, a gente não pode também mentir, né? Apesar de tudo, ele estava fazendo alguma coisa que os outros políticos não estavam fazendo. Os políticos dele para trás só queriam sugar, né? Ele estava sugando também, continuou sugando, só que além de sugar, ele também fez alguma coisa. Sugar, assim, o dinheiro público, né? Continuou a corrupção, né? Como sempre houve no Brasil, desde a época da descoberta, desde a época da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Descoberta que eu falo porque a gente fala muito esse termo descoberta, mas não foi descoberta de nada, gente. A corrupção no Brasil nunca deixou de existir, já está no nosso sangue, é uma coisa que está dentro da veia, né, da gente. A gente corrompe em sala de aula, a gente corrompe na casa da gente, a gente corrompe na igreja, a gente corrompe na rua, corrompe na bodega do seu Antônio. E isso é uma coisa que está no próprio sangue brasileiro, e para vir um governo para tirar isso aí, precisa a gente nascer tudo de novo, a existir o processo de colonização, tudo de novo, o processo de aculturação, tudo de novo, para a gente poder parar com essa ideia de corrupção e ver que corrupção, é roubo, é feio, não é legal isso, e parar de ver a corrupção como uma solução. Ah, professor, mas a gente não é a favor de corrupção, não. A gente é a favor, gente, porque a gente passa na polícia rodoviária, o carro da gente está todo atrasado, a pessoa está sem habilitação, bêbado, às vezes está de moto, sem capacete, sem habilitação e tal, aí o cara disse que a multa é R$2.000, aí você puxa 100 conto do bolso, você dá lá o guarda aceita. Isso é o quê? Isso é corrupção, gente. Isso é corrupção.
você cortar uma fila no hospital, você falar com o gerente do banco para poder facilitar um empréstimo para você, você falar com o diretor do hospital para facilitar uma cirurgia para você, isso tudo é corrupção. Isso é corrupção. Corrupção não é só você desviar dinheiro, não, é você desviar também qualquer outra coisa, qualquer bem público. Entendeu? Você ofuscar qualquer ideia de democracia, tudo isso se enquadra como uma forma de você ferir a democracia, você ferir o que é certo, ferir a lei, infligir a lei. E isso era corrupção, era normal no Brasil, isso era normal e continua a corrupção e até hoje. Né, e instalou o Estado Novo, né, que ficou conhecido como Estado Novo. Né? Fechou o Congresso Nacional, certo? As tropas federais chegaram lá, né, e aí meteram chumbo logo lá para cima para espantar os caras ficaram logo com medo. Né? E não, peraí, cara, não é assim não, tudo bem, a gente vai descer aqui, tua boa, fica de boa aqui, vai lá, pode ir. Então entregaram o poder, Getúlio Vargas assumiu, né, de vera mesmo, agora é de vera, como se diz lá o Genivaldo Zaldi, agora é de vera, e ele ficou de 1938 até 1945 sem eleições. Ele já vinha sem eleições desde 1930, né? Que ele perdeu as eleições de 1930. Aí ele assume o poder, toma o poder junto com os militares, fica até 34. Na 34 ele lança a Constituição, né, que oferece um bocado de coisa interessante para o povo, e o povo acredita nele e continua no poder até 37. 37 ele inventa essa história de Estado Novo, fica até 45. Porque eu não sei nem dizer mesmo assim exatamente por que o filho de uma mãe daquele saiu, porque a ideia dele era morrer ali, sabe? Apodrecer ali sendo o presidente da República. Então, tem início o Estado Novo. Ela tinha duas faces, gente. Ela tinha duas ideias. A primeira era suspender a liberdade civil, extinguir os direitos dos partidos políticos, tornar isso aí tudo ilegal. E ao mesmo tempo que ele fazia isso com o político, ele passava a mão na cabeça do trabalhador. Ele estabeleceu garantias trabalhistas, incentivou a industrialização, ele incentivou a cultura, a expansão do ensino público. Isso é muito importante, né, gente? Investimento na educação, investimento na industrialização, a defesa dos direitos trabalhistas, enquanto uns colocaram naquela época, outros hoje tiram, né? Todo governo que chega aí, gente, é só tirando direito trabalhista, tirando direito trabalhista. Não aparece um sequer para fazer uma coisa para agradar a gente, para deixar todo mundo de boa, sabe? Sempre tem um que vem, sempre tem um não, todos que vêm, né? Só vem para atrapalhar, só vem para acabar com as poucas coisas que a gente conquistou há alguns anos, né? Então, aqui, o crescimento da economia. Na política externa, Getúlio Vargas adotou uma posição programática. Ele começou a se aliar da Alemanha, a Alemanha começou a ficar perto do Brasil, nesse processo de investimento estrangeiro aqui no Brasil, e os Estados Unidos também. Só que os Estados Unidos já estavam com o pé atrás com ele, porque nessas alturas, gente, olha, 1937, viu? 1937, já estava perto de começar a guerra começou em 1939, a Alemanha já estava fazendo, Hitler já estava lá desde 1933 no poder, já estava com 4 anos que Hitler era o chanceler, né, o premier, o primeiro-ministro da Alemanha. Mussolini também já estava na Itália há muito tempo, já vinha há muito tempo fazendo besteira, e Hitler também querendo conquistar o mundo, e os Estados Unidos de olho, né, a Inglaterra de olho, só olhando quem estava do lado dele. Getúlio Vargas parece que queria se aproximar muito, né, da Alemanha. Os regimes fascistas, regimes nazistas, alemães e italianos, Getúlio Vargas parece que ele tinha uma fascinação por esses regimes, né? E isso atrapalhou muito, né, o desenvolvimento aqui da política de Vargas, por conta dos Estados Unidos não aceitar certas posturas, né? Então, Vargas, ele a pressão dos Estados Unidos e também aceitou acordos, né? Os Estados Unidos queriam fazer acordos aqui comerciais com o Brasil e também tornar o Brasil um ponto estratégico, né? Para que se houvesse uma guerra, né? Rebolar o Brasil para dentro da guerra também. Que no caso o Brasil não dava nem uma pitadazinha de sal, não servia de nada lá dentro, porque não tinha efetivo, a gente nunca teve esse efetivo, né?
A gente não tem efetivo para a guerra, gente. A gente não tem arma, a gente não tem nada, a gente não tem preparo nenhum. O Brasil nunca teve preparo nenhum para a guerra. O Brasil não é um país de guerra. O Brasil é um país de samba, olha aí, rapaz. O Brasil é o país do futebol, né? É o país do ladrão que rouba celular e nenhum vai preso. O Brasil é isso aí, mancho. O Brasil quer saber de guerra. Então, a estatização, meu Deus, só faltou não sair, né? Estatização da economia brasileira. Gente, a intervenção estatal do governo sobre a economia brasileira foi muito importante, foi muito bom. Enquanto hoje, muitos governos aí há mais de 20 anos, há mais de 20 anos, vem aí com essa ideia de privatização, de vender algumas empresas. Getúlio Vargas ele estava começando a construir essas empresas que hoje foram vendidas, né? Que hoje, nos anos aí, há décadas, já vêm sendo vendidas, comercializadas aí a preço de banana por governantes que governaram o Brasil há alguns anos, né? Então, Vargas estava tentando construir. Primeira coisa que ele fez, criou o Conselho Nacional de Petróleo, né, que originalmente respondia pela administração das jazidas de petróleo na Bahia e pelo abastecimento de combustíveis no país. Certo? O Brasil ainda não era nada de autossuficiente em petróleo. O Brasil estava começando agora com essa questão da extração do petróleo, né? Então, outra coisa que ele criou, gente, foi a Companhia do Vale do Rio Doce, né? Encarregada de extrair e exportar minério de ferro de Minas Gerais, e a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Em 1941 também foi instalado, com apoio dos Estados Unidos, a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda do Rio de Janeiro, né? Que é uma mineradora de aço, né? Lá dentro do Rio de Janeiro. Essa indústria aqui, gente, ela é muito grande, viu? Ela tem umas linhas de trem que passa dentro dela, levando os carregos de minério, né? Essa cidade aqui, gente, todo dia ela tem assim uma fumaça, né? Que fica embaçando todo o espaço aí, o espaço aéreo da cidade, como se fosse uma fumaça, mas não é exatamente fumaça, é fuligem de aço, né? E provoca dificuldade respiratória nas pessoas, provoca problemas na visão, né, pulmonar, um bocado de coisa, né? Sistema circulatório, tudo apresentam problemas por conta dessa fuligem de aço que tem por lá, né? Aqui, outra coisa, a melhor parte do Estado Novo, gente. A melhor parte do Estado Novo foi a questão da criação dos direitos trabalhistas, gente. Os direitos trabalhistas, a consolidação das leis trabalhistas, né? A CLT que hoje tem muita gente aí, meu Deus do céu, querendo derrubar, querendo acabar com esses direitos. Olha aí as coisas que Vargas criou. Muita coisa aqui, gente, já estava criado, certo? Já tinha sido criado, ele apenas consolidou, por isso que o nome é chamado Consolidação das Leis Trabalhistas. Ele foi apenas em 1943, no dia do trabalho, né? No dia 1º de maio, Dia 1º de maio, é isso mesmo. Dia 1º de maio de 1943, ele fez uma solenidade parabenizando os trabalhadores e tal, né? Que foi uma base para o governo dele, né? Ele se apropriou muito dessa parte da população que era mais pobre para poder firmar o governo dele. A jornada de trabalho de 8 horas. Antes as pessoas trabalhavam ali 10 horas, 12 horas, até 14 horas por dia, né? Não tinha sábado, domingo, nem feriado, tinha nada disso. Ele foi criando de pouquinho, né? A proibição de trabalho para menores de 14 anos, né? E do trabalho noturno para menores de 18 anos, né? Os menores de 18 anos poderiam trabalhar durante o dia, mas à noite não. Os menores de 14 anos não podiam trabalhar nem de dia nem de noite. A igualdade salarial entre mulher e homem. Mulher ganhava bem menos do que a metade do que um trabalhador homem, né? E isso era terrível, ele igualiou tudo. Salário mínimo nacional. Tinha uma empresa que pagava $100, tinha uma empresa que pagava $70. Naquela época, ele criou o salário mínimo pelo dólar, gente. Era $100 o salário mínimo. Então, vamos supor, naquela época tinha empresa que pagava, uma empresa pagava ali um salário de $50, outra pagava de 40, outra pagava de 80, outra pagava de 100. Então, ele nacionalizou, ele botou um piso de salário mínimo. Ele chamou isso de salário mínimo. Ninguém podia pagar menos do que $100. Imagina, gente, se o salário mínimo fosse $100 hoje, né? Vamos supor que o dólar esteja R$6.
seria R$ 600 o salário mínimo, né? Então, de lá para cá, gente, o salário mínimo ele teve uma evolução, né? Proibição do trabalho de mulher, da mulher 6 semanas antes, que no caso 6 semanas é o quê? 45 dias, gente. 45 dias, né? Antes e 6 semanas depois do parto. Olha aí, rapaz. 45 mais 45, 3 meses, né? A mulher ganhou 3 meses de repouso maternidade. Outra coisa, o adicional salarial para o exercício de atividade insalubre. Vale, meu Deus, o que é isso, professor? São locais perigosos, sujos, né, contaminados, né, que podem causar problemas à saúde humana. Então, são chamados locais insalubres. Então, você tem um salário, quando você trabalha nessa parte, que é perigosa, você tem uma gratificação, né? Férias remuneradas, olha aí, isso aqui é a melhor de todas, gente. A férias, né? Férias. Nós estamos precisando de férias, estamos precisando, gente, de férias? Quem é que está precisando de férias aí, gente? Então ele criou as férias, né? Dos direitos trabalhistas. Férias remuneradas. Professor, o que é remunerada? Paga. Entendeu? Paga. Então, próxima aula. Olha aqui, ele aqui. O bicho era sagaz, né, gente? Chega perto do pobre, abraça o pobre, beija, escuta o pobre. Era o cara mesmo, né? Olha aqui, na próxima aula. Meu Deus, na próxima aula não, cara. E agora mesmo, a 111, até a 111, rapaz. Sim, continuando aqui, gente, só para finalizar. Achei que eu já tinha finalizado, que já está aqui em 16 minutos. A repressão, a violência e a tortura. Gente, o Getúlio Vargas ele começou a perseguir quem era contra o governo dele. Isso é uma característica de um Estado autoritário, né? Perseguir. Ele criou os DOPS, né? Que era uma delegacia de política, né? Que resolvia os problemas desses caras que viviam pregando contra Getúlio Vargas, né? Ele criou a lei, né, que é a Lei de Segurança Nacional, que qualquer coisa que viesse causar perturbação nacional, social, alguma coisa assim, se enquadrava nessa lei e a pessoa respondia por um crime, né? Então, torturas houve. A gente nunca tem aquela informação consistente sobre essa questão da tortura. Eles escondem os cadáveres, eles escondem todos os indícios de possíveis provas, né, para dificultar o futuro, a futura criminalização dessa tortura, né? Então agora sim, concluir, vamos lá para e terminar essa aula, né, gente? Então, muito obrigado e vamos fazer a tarefa agora. Valeu!